Pastor Isaías Huber. Fruto do legado de seu pai Lucas Huber, como missionário na Amazônia, Pastor Isaías é líder do movimento Giflen Global e atua ao lado de seu mentor Abe Huber em São Paulo. Recebam com todo o seu coração, Pastor Isaías Huber. Hoje eu quero te desafiar, tá? Hoje à noite você vai sair daqui desafiado, para você viver o melhor de Deus para a sua vida, de você viver o seu propósito em Cristo Jesus. Fala assim bem alto: o meu propósito é de viver o meu chamado. Fala assim: eu quero o melhor de Deus da minha vida. Se você crê nisso de coração, aplaude a Deus bem forte. Aquele PowerPoint vai rolar? Vai dar certo? Coloque lá, por favor, aquela foto de pessoas que talvez você vai conhecer, que eu quero fazer uma pergunta para você, tá? Hoje à noite. Pronto. Quem é que reconhece alguém aqui? Você lembra? Chama aí, grita aí uns nomes de alguém aí que você está vendo e você está reconhecendo aí. Drew Barrymore, sim, quem mais? Owen Wilson, Halle Berry, alguém falou, né? Quem mais? Robin Williams. O que é que todos, Elton John, o que todos eles têm em comum? Pode falar. Hã? Famosos, ricos, celebridades, conhecidos, sim. O que mais? Parece que eles estão tão felizes, né? Cada um tem esse sorriso, né? Parece que está tão feliz cada um. Para o padrão do mundo, eles alcançaram sucesso. Eles alcançaram o topo lá. Eles conseguiram ser famoso, rico. Mas tem uma outra coisa que cada um tem aqui em comum, que talvez você não sabia. Cada um desses aqui, eles ou tentaram ou conseguiram suicídio. Cada um aqui tentaram se matar, de verdade. Se você for pesquisar a vida de cada um deles e for cavar, e para entender o porquê que eles tentaram cometer suicídio, ou conseguiram, você vai ver que cada um vai falar assim: tem que ter mais, eu consegui o que eu queria, mas tem que ter mais. E eles não viveram o seu verdadeiro propósito, eles não viveram ainda. Eu estou crendo que alguns ainda vão, amém? Eles vão. Agora, mostra a próxima, por favor. Aqui, Billy Graham, pastor Melvin, pastor Catarina, que fundaram essa igreja, né? O pastor Lucas. Por que eles são diferentes? Porque eles, de verdade, eles viveram o verdadeiro propósito que Deus tinha para eles. E é isso que nós temos que também fazer, é viver o propósito que Deus tem para nós. E aí sim, você vai realmente viver o melhor de Deus para a sua vida. Diga: o melhor de Deus. Agora fala com a autoridade. Fala: o melhor de Deus pertence a mim. Agora, qual é a nossa missão? Qual é a nossa grande missão? A grande comissão, qual é? Quem sabe? Mateus 28, ide e fazei o quê? Discípulos das nações. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa grande missão. A comissão que nos chama, que nos dá propósito, que nos dá razão para viver. Nós temos propósito. Nós temos realmente uma razão para estar vivo hoje e acordar com alegria, acordar animado. Quem é que acorda animado, pronto para vencer o mundo? Uma coisa que eu gosto de fazer, e eu senti que é para compartilhar isso com vocês. Eu tenho várias declarações que eu faço diariamente. Coloca aí, por favor.
algumas declarações que eu faço. Eu acordo, hoje mesmo eu fiz isso. Eu gosto de declarar essas declarações todos os dias. Eu acordo e eu falo: Jesus é primeiro na minha vida. Eu existo para amá-lo, servi-lo e glorificá-lo. É a primeira coisa que eu gosto de falar e declarar isso sobre a minha vida. Então talvez, eu tenho vários, pode mostrar as outras, pode mostrar. Então eu queria te desafiar, você talvez fazer isso também. Se você quiser tirar uma foto para você ver um exemplo, para você fazer a sua própria lista em casa. Tá? Você declarar: eu sou ousado, eu sou corajoso, eu sou um filho amado de Deus, eu tenho propósito. Você declarar, porque as suas palavras têm poder. Você sabia disso? As suas palavras têm muito poder. Agora, hoje vamos falar rapidamente sobre dedicação, foco no propósito, prática de oração e a prática e a perseverança. Abra sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui no telão, Neemias 4. Neemias, ele foi permitido voltar e reconstruir os muros de Jerusalém, que era uma missão muito difícil, mas ele finalmente conseguiu a permissão. Olha só, em 4, versículo 1, fala assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso, ridicularizou os judeus. Quem aqui já foi ridicularizado na sua escola, na faculdade, no seu trabalho? Ah, você é crente, e a pessoa começa a ridicularizar. É um privilégio. É uma honra tão grande você ser ridicularizado por causa de Cristo. Quando alguém faz isso para você pode sorrir bem grande. Você pode rir de alegria e agradecer ao Senhor, fazer obrigado, que o Senhor viu que eu sou digno de ser ridicularizado pelo Evangelho. Então eles ridicularizaram os judeus. E ele falou assim: o que é que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir reconstruir, ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias e o outro crítico. Você sabe que os críticos sempre andam juntos. Os críticos sempre gostam de andar juntos. Não ande com os críticos. Não seja um crítico. Não seja um hater. Não seja um crítico. E ele falou assim: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Olha só em versículo 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Diga: totalmente dedicado. É o foco total, é a dedicação total no seu chamado. O meu pai, antes de ele falecer, eu tinha mais ou menos 8, 9 anos de idade. Ele falou assim: Isaías, fique focado no seu alvo, no seu chamado. Deus tem algo muito grande para você, seja focado. Tanto que com 23 anos de idade, eu tentei sempre na adolescência, juventude, permanecer focado. Tanto que com 23 anos de idade, eu já tinha a formação de teologia, bacharel, o meu mestrado também já. Eu já era piloto de avião, porque eu sabia que eu queria voltar e ser um missionário. Eu já tinha viajado e estudado dezenas de ministérios em muitos países, porque eu tinha um foco, e o meu foco, eu sempre sonhava, eu sonhava e sonho até hoje, de continuar na obra, como pastor e missionário. Tem que permanecer fiel ao seu chamado. Fala, Bento, permanecer fiel ao seu chamado. Hoje em dia eu viajo e sempre tem alguém assim: ah, Isaías, eu sonho em ser um médico. Eu falo: cara, que legal, parabéns. E o outro: eu sonho em ser um engenheiro, um dentista. E eu falo: cara, que legal isso, parabéns, vai. Mas aí eu pergunto: o que é que você está fazendo hoje em preparação para o seu alvo? O que é que você está fazendo hoje em preparação para o seu alvo? Ah, eu quero ser um missionário para a Austrália. Cara, que legal. Você está
aprendendo inglês? Tem que aprender inglês, é? Claro, cara. Você acha que você vai chegar lá, de repente, vai sair do avião e pô, você vai ser fluente no inglês sem estudar? Não, tem que se preparar. Até na área financeira, você está se preparando para uma estabilidade, para você alcançar aquele alvo. Eu tinha 8 anos de idade, quando meu pai, ele falou assim: Isaías, de hoje em diante, você vai ficar responsável pela sua vida financeira. Quando você quiser um brinquedo, você pode comprar, mas com o seu dinheiro. E ele me deu um caderno e um lápis. E daquele dia em diante, claro que ele que pagava, né, comida e tal, mas os brinquedos era a minha parte. Então, de 8 anos de idade, eu comecei a anotar as entradas e as saídas. E eu comecei a trabalhar, varrendo o quintal, R$1 por hora. Mas eu comecei, desde pequeno, a economizar. E eu sonhava, desde pequeno, é engraçado isso, mas eu sonhava em um dia comprar a minha casa à vista. E comprar o meu carro à vista. Era o meu sonho, desde criança. Então, cada centavo economizado, trabalhando, anotando, desde pequeno. Quando eu casei, a Nicole também pensava igual eu, graças a Deus. E a gente trabalhava muito. Eu trabalhava 3 empregos, e a Nicole também, ela é enfermeira, também trabalhando. E a gente vivia com talvez 25%. E economizava 75%, mais ou menos. Até que chegamos no Brasil e nós conseguimos comprar a casa à vista e o carro à vista. E ainda sobrou. Por quê? Por causa de planejamento. Diga planejamento. Qual é o seu alvo? Comece a planejar para você realmente alcançar esse alvo. Eu estava conversando com a Nicole, minha esposa, sobre essa palavra. E ela falou algo bem interessante, então eu escrevi. Então ela falou assim, a Nicole: é fácil distrair-se com pequenos desejos. Não são coisas erradas, mas são distrações financeiras. Por exemplo, roupa de marca, Starbucks, cinema, aqui não tem Starbucks, mas enfim, coisas assim do tipo. Você gasta um dinheiro, coisa que não precisa talvez, é uma distração. São coisas erradas? Não, mas são distrações. Muito cinema, você toda hora pagando e você não economizando. Quem está me entendendo aí? Aí ela fala assim: e quando chega o dia de você viver sozinho, ou de se casar, você ora por um milagre financeiro. Talvez Deus estava lhe dando o seu milagre o tempo todo, mas você gastou o milagre aos poucos, em vez de economizar para o seu futuro. Essa foi a Nicole que falou, gente. A minha esposa, ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente. Na verdade, ela é tão inteligente que ela casou comigo, né? Brincadeira. Mas ela realmente é fenomenal. Eu nunca vou esquecer do que o Abraham Lincoln, presidente muito famoso dos Estados Unidos, falou: a penny saved is a penny earned. Traduz aí, Caleb. A penny saved, penny earned. 1 centavo economizado é 1 centavo ganho. Então, seja inteligente. Comece a planejar para o seu futuro. Número 2, é o equilíbrio com a oração e a prática. Diga bem alto: oração, prática. Vamos ler aqui em versículo 7. Fala assim: quando porém Sambalate, Tobias e os demais souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós o quê? Oramos. Diga, oramos. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles. Eles oraram e o que mais? Eles agiram. Vocês estão entendendo aí? Eles oraram, mas eles colocaram guarda lá também. Eles oraram e praticaram, oraram e tomaram uma ação. Gente, isso é muito importante. A oração é muito, muito importante. Olha só, em Lucas 22, fala assim:
como de costume. Diga costume. Agora fala mais alto. Costume. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, eu acho que ele já tinha o seu canto lá. Jesus ia para lá como de costume, chegava lá na sua árvore, no seu cantinho, onde ele orava. Você tem esse costume? Você tem o seu lugarzinho onde você tira um tempo com Deus todo dia? Você tem? Amém, parabéns. Tem que ter esse costume, é parte do seu dia, é a prioridade do seu dia. E ele falou assim: orem para que não caiam em tentação. Uma frase que eu ouvi o Paul Daugherty falar é o seguinte: a oração deve ser a nossa primeira resposta e não o nosso último recurso. Pode me acompanhando, por favor, isso mesmo. A oração deve ser a nossa primeira resposta e não o nosso último recurso. Isso é forte. Quem falou isso é o Paul Daugherty. Na verdade, o Paul Daugherty, ele vai ser um dos preleitores no Giflen Conference Global em setembro. Vai ser demais. Faça logo a sua inscrição. Vai ser lá em São Paulo. Vai ser muito show. Agora, olha só o que diz em Neemias 4:17. Fala assim: aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Pula lá para o versículo 20. Do lugar onde ouviram o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Agora é isso que Deus faz com as pessoas que estão sendo equilibradas, de ter a oração e a prática. Você orando intensamente, mas você fazendo a sua parte, cooperando com Deus, você trabalhando mesmo. Não é só você ficar em casa o dia todo orando e não fazer nada. E também não é só você trabalhar e nunca orar. Tem que ter as duas coisas trabalhando junto. Amém? Cadê o Bruno? O Bruno está aqui? Vem cá, Bruno, rapidinho. Vem cá rapidinho. Bruno, é o seguinte, cara. Você vai me ajudar agora. Você vai pegar aquela colher de pedreiro e... Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui. Pega aqui, por favor. Em uma mão e a outra mão com a espada. Vem cá, bem aqui, para todo mundo te ver, tá? Vai ficar bem aqui, tá? Eles, lá no muro, eles estavam trabalhando com uma mão e com a espada na outra mão. Isso significa trabalhar e fazer a sua parte e você lutar, uma batalha espiritual. Você orar intensamente, uma vida equilibrada. Diga, vida equilibrada. Agora, gente, vocês vão me ajudar, tá? Me ajuda com um beat bem legal agora. Faz assim, ó. Mais alto. Agora vamos lá, marchando. Vamos lá, Bruno, marchando. Com uma mão trabalhando, com outra mão lutando, com uma mão trabalhando, cooperando com Deus. E a outra mão orando. A outra mão lutando. Amém? Aplaude a Deus e aplaude o Bruno aí. Obrigado, Bruno. Já eu vou te chamar de volta. Entenderam, gente? Você ouvir a voz de Deus, você realmente marchar de acordo com as ordens de Deus e não prestar atenção com as pessoas que vão tentar te distrair. Amém? Agora, número 3, não se deixe distrair. Não, gente, é o mais importante, não se deixe distrair. Eu estava uma vez no meu carro, e eu lembro que aconteceu mais ou menos assim. Eu estava no meu carro dirigindo, e eu comprei uma pizza de calabresa. Quem é que gosta de pizza de calabresa aqui? Que coisa de Deus. Vai ter pizza de calabresa no céu, eu acho. Então, eu estava lá dirigindo meu carro e eu comprei uma pizza de calabresa e eu coloquei no banco passageiro. Mas aquela pizza começou a chamar o meu nome. Isaías! Eu olhava e ele olhava para mim de volta, tinha aquela coisa e tal. Aí
eu comecei a cheirar, né? O cheiro saiu da caixa. Ah, que coisa maravilhosa. Eu não aguentei, eu ia esperar até chegar em casa, mas eu não aguentei, né? Quem já fez isso? Não faça isso, tá? Não imite esse exemplo, porque foi errado, mas eu vou confessar hoje para você. Estava lá dirigindo e eu com outra mão enfiei na caixa e tirei aquela fatia com aquele queijo derretendo. Oh, glória a Deus! E eu peguei aquela pizza e com a outra mão comecei a comer aquela pizza maravilhosa de calabresa. Mas, de repente, uma calabresinha, coitada, caiu da pizza. Caiu no meu colo. Vocês estão me entendendo até agora? Estava lá dirigindo, comendo a pizza e uma calabresa caiu, ele pulou fora. Ele caiu aqui no meu colo. Aí eu fiquei assim, não, coitado da calabresa. Não posso deixar lá. Eu fiquei agoniado. Então, eu estava assim, com uma mão no volante e outra mão com a pizza. Mas estava livre esse dedinho aqui, estava livre. Então, eu tentei procurar aquela calabresinha, coitadinha, né, com esse dedinho lá, tentando achar. Mas eu não conseguia achar aquela calabresa. Aí eu estava lá agoniado e tal, tentando achar, encontrar, mas eu não encontrava. Aí eu fiz o que você não deve fazer. Eu olhei para baixo, tentando achar. Na hora que eu fiz isso, eu comecei a entrar na outra faixa e alguém, pá! Aí eu voltei. Eu acho que Deus falou assim, Isaías, não faça isso, cara. O que é mais importante, a sua vida ou aquela calabresa? Não se deixe distrair. Fala assim, não se deixe distrair. Olha só aqui para terminar. Quando Neemias 6, coloca aí. Quando o Sambalate, ou você pode trocar para calabresa, se você quiser. Quando Calabresa e Pepperoni e os outros aí, eles souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Eles mandaram a seguinte WhatsApp: cara, venha nos encontrar nos povoados da planície de Ono. Ele estava, Neemias, desce de lá, desce, eu quero conversar com você. Mas o Neemias sabia que era apenas uma distração. Diga, distração. Ele sabia. Então ele falou assim, eles contudo estavam tramando fazer-me mal. Por isso eu enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Ele falou isso 4 vezes. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Como é que é? Ah, tá. Mas vocês podem fazer, né? Eu agora? Mas eu estou pregando agora. Tem que ser eu? Agora! Estou executando um grande projeto e não posso descer. Amém, gente? Glória a Deus. Mas então eles fizeram isso 4 vezes. 4 vezes. Venha, desce de lá. E ele falou, vamos falar junto? No 3. 1, 2, 3. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Quais são algumas distrações hoje em dia? Fala aí, grita aí. Calabresa? Muito bom, o que mais? Celular, tá? Distrações assim no dia a dia. Futebol, o que mais você falou, Janaína? Netflix! Eita, pegou na mosca, ai! Aí pegou, né? Se você não consegue falar amém, você fala amém, né? Aquela série que nunca acaba, você... Não, só mais um. Só mais um. Não, só mais um. Aí você vê o relógio, é 8 da manhã no próximo dia.
e ainda não acabou a série. São as distrações. Outra distração é o pecado, não é verdade? É o pecado, é a tentação do pecado. Olha só o que fala aqui em Tiago 1,14. Coloca aí, por favor. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Diga cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Eu estudei mais de perto a palavra cobiça. E em grego é ezeuko, que fala assim, é o seguinte, interessante isso. A cobiça, assim, é como em caça e pesca, a presa é atraída do seu esconderijo. Assim, o ser humano, abandonando a segurança do seu autodomínio, ele é atraído pela isca do pecado. É como a isca, alguém pescando. E é isso que o nosso inimigo faz. É como se fosse ele tentando nos seduzir. É como se fosse ele pescando. Olha só essa vara aqui. Bruno, vem cá, Bruno. Me ajuda aí. Desenrola esse negócio aí para mim, por favor. Quem é que sabe o que é fini? Então, é como o diabo, ele pega uma vara de pescar, ele pensa assim, o que é que o cara vai querer? Como que eu vou conseguir derrubar esse cara? Como é que eu vou tentar esse cara? E o que vai causar ele para se distrair e desviar dos caminhos do Senhor? Então, o inimigo, ele faz assim, ele pega, ele coloca na sua cara assim. Olha só que coisa gostosa, pode pegar, cara, pode comer. Oh, quase. Aí ele coloca, olha, quase pega. Ele faz assim, né? Ele vai tentando a pessoa, vai tentando. Uau, ele é forte. Ó, ele não caiu, parabéns. E na verdade, é o que acaba acontecendo. Agora, você acha que o diabo, ele não caiu? Você acha que ele desista então? Ele para de te tentar, sim ou não? Não, ele não para não. Ele vai perseverar. Aí é? Eu tenho que estar lá agora? Mas agora mesmo? Estou executando um grande projeto e não posso descer. Gente, aplaude a Deus para ela. Agora é o seguinte, o diabo, ele fala assim, ele não caiu por aquela tentação. Ele desista? Não. Ele para? Não. Ele faz o quê? Ele faz trocar a isca. Agora eu pego alguém, com certeza. Ele troca a isca. Ele pensa, bem, ele não caiu por aquela primeira coisa, mas agora ele vai cair. Aí ele coloca bem na cara. Vai, pode cheirar, é de verdade. Ele vai tentando as pessoas. Cara, você está aqui na conferência Difflin? Você poderia estar trabalhando agora. Você está perdendo dinheiro, cara. O que você está fazendo aqui na conferência Difflin, cara? Vai trabalhar, cara. Você poderia estar rico agora, mas você está aqui. Pode pegar. Mas na verdade, eu acho que... Uau, foi alto. Na verdade, eu acho que é mais do que isso. Eu acho que hoje em dia, vou até subir aqui. Hoje em dia é mais intenso do que isso. Hoje em dia, você acorda de manhã e você é bombardeado com as tentações. Vocês estão entendendo aí? Para onde você olhar, você é bombardeado com as tentações. Eu acho que na verdade é mais igual assim. Não é verdade, gente? É verdade ou não é? Não é assim? Você acorda de manhã, você abre os olhos, aonde você olhar, você é bombardeado. Na faculdade tem gente, bora lá, cara,
bora lá tomar aquela cerveja. Aí você abre o seu Instagram, tem fotos de mulher mal vestida. Você, é uma tentação para cá, tentação para lá, dinheiro, mulher. Não é verdade? Aonde você olhar, você é bombardeado com as tentações. Quem entendeu aí, aplaude a Deus aí bem forte. Mas é isso mesmo, não é brincadeira. É uma luta espiritual, é uma batalha espiritual. Nós temos que ser igual aquele cavalo que usa aquele tapa-olho. Você já viu isso? Aquele cavalo que usa o tapa-olho tem que estar focado. Diga, focado. Tem que permanecer focado. E aí sim você vai alcançar aquele alvo. E o número 4 aqui, prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Olha só, em versículo 15. Coloca aí, por favor. E o muro ficou pronto em 52 dias. Diga 52 dias. Gente, 52 dias é um milagre. É um milagre. Tem alguém que já foi para Jerusalém? Você viu lá que o muro é enorme. 52 dias foi um milagre. Eles conseguiram um milagre. Olha só. Quando os inimigos souberam disso, e as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Com a ajuda do nosso Deus. Nós temos um alvo, e se você viver desse jeito, com a dedicação e foco total, com o equilíbrio, com a oração e a prática, e você não se distrair do seu foco, você vai alcançar o seu alvo. E nós temos um alvo, nós temos uma missão, nós temos uma grande missão, e nós temos um alvo, e nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo. Fique em pé, por favor, agora. Fique em pé. Qual é o seu alvo? O que é que você está fazendo todos os dias para se preparar, para alcançar de verdade aquele alvo? O nosso alvo é Cristo. Nós queremos viver aquela vida que Deus nos chamou para viver. Queremos viver o nosso verdadeiro propósito. Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos. Não fala com ninguém agora.